Capítulo 1. O peso da estrada e o coração cansado. Eu acordo antes do sol nascer. Sempre foi assim. Nem preciso mais de despertador. O corpo sabe a hora, como se tivesse um relógio interno marcado pela estrada, pelo ronco do motor, pela solidão que enche a cabine quando tudo ainda está escuro. Passo a mão no rosto, sinto a barba por fazer, o cansaço que nunca vai embora de verdade. Me levanto devagar, as costas reclamando dos anos de estrada, das noites dormindo torto no banco, das cargas pesadas e das escolhas que pesam mais ainda. Café. Sempre começo com café. Faço num fogãozinho velho que carrego comigo, desses de uma boca só. A água ferve devagar, o cheiro sobe e me acorda por dentro. Não é café bom. Nunca foi. Mas é meu. É o que me mantém de pé quando a madrugada aperta e a saudade bate forte demais. Enquanto espero, olho pela janela do quarto de pensão onde passei a noite. Uberaba, interior de Minas. Uma cidade que parece todas as outras por onde já passei. Ruas vazias, poste de luz piscando, cachorro magro fuçando lixo na esquina. Eu podia estar em qualquer lugar e ao mesmo tempo não estou em lugar nenhum. Bebo o café direto da caneca de alumínio, queimando a língua. Gosto da dor. Me lembra que ainda sinto alguma coisa. Pego minha mochila surrada, confiro se está tudo ali, documentos, carteira, o terço que minha mãe me deu antes de morrer e que eu nunca uso, mas também nunca largo. Tem também a foto, aquela que eu nunca mostro para ninguém. Ela tá dobrada, gasta nas pontas, mas o sorriso dela ainda dá para ver. Clarinha. Minha Clarinha. 3 anos que ela se foi. 3 anos que eu rodo essa estrada tentando esquecer. Mas a estrada não apaga nada. Só empurra para frente. E eu sigo empurrando junto, porque parar dói mais. Desço as escadas rangendo da pensão, cumprimento o dono com um aceno. Ele mal levanta os olhos do celular. E saio para o pátio, onde meu caminhão está estacionado. Um Scania 113 vermelho desbotado. Velho, barulhento, mas firme. É meu parceiro de estrada há mais de 10 anos. Eu cuido dele melhor do que cuido de mim. Óleo trocado em dia, pneus calibrados, carroceria com arranhões e amassados que contam histórias que ninguém pergunta. Dou a volta, confiro a carga. Sacos de ração. Destino, Palmas, Tocantins. Mais de 1000 quilômetros pela frente. 2 dias de viagem, se tudo correr bem. 3, se a estrada resolver me testar de novo. Subo na cabine. O banco range quando me ajeito. Ligo o motor. Ele tosse, reclama, mas pega. Sempre pega. O rádio liga junto, chiando uma música sertaneja antiga. Deixo tocando baixinho. A voz do cantor fala de amor perdido, de promessas que o tempo levou. Eu já ouvi essa música 1000 vezes. Mas hoje ela aperta diferente. Saio do pátio devagar, o caminhão balançando nas lombadas da rua de terra. Passo pelo posto de gasolina fechado, pela pracinha vazia, pelo bar onde ainda tem 2 mesas na calçada com garrafas esquecidas da noite anterior. Pego a BR-050. O asfalto se abre à minha frente, reto e sem fim. O céu começa a clarear no horizonte, um azul fraco que vai ganhando força. Eu acelero. O motor ronca, a estrada me engole de novo. É sempre assim. Eu e a estrada e eu. Tem gente que acha bonito, romantiza, fala de liberdade, de aventura, de conhecer o Brasil de ponta a ponta, mas a verdade é outra. A estrada é dura, cansa, machuca, tira pedaços da gente que não voltam mais. Mas também tem algo que ninguém entende. A estrada me salvou. Quando Clarinha se foi, eu não aguentei mais ficar parado. A casa virou um túmulo. Cada canto me lembrava dela. O sofá onde ela bordava. A cozinha onde ela cantava. O quarto onde eu acordei. E ela não estava mais respirando. Foi o coração. Disseram que foi rápido, que ela não sofreu. Mas eu sofri. E sofro até hoje. Então voltei para a estrada, peguei frete atrás de frete. Rodei, fugi. Porque aqui, no meio do asfalto, entre o barulho do motor e o vento batendo na janela, a dor fica menor. Não some, mas fica menor. E eu descobri outra coisa também, que ajudar quem precisa enche um pouco do vazio que sobrou.
Já parei para dar carona para velhinhas com sacola pesada. Já levei gente para o hospital no meio da madrugada. Já dei comida para morador de rua na beira da estrada. Já emprestei dinheiro que sabia que não ia voltar. As pessoas acham que é bondade, mas não é não. É necessidade. Eu preciso fazer isso. Preciso acreditar que ainda sirvo para alguma coisa. Que ainda tem sentido eu estar aqui, respirando, rodando, vivendo uma vida que não devia ter sobrado só para mim. O sol nasce de vez. A luz estoura no para-brisa. Eu abaixo a viseira, ajusto o boné e sigo. Lá na frente, vejo a placa. Uberlândia, 80 quilômetros. Vou parar para abastecer, comer alguma coisa, seguir viagem. Mais um dia, mais uma estrada, mais uma tentativa de deixar para trás o que nunca vai embora de verdade. Mas pelo menos aqui, rodando, eu não preciso encarar o silêncio da casa vazia. Aqui, o barulho do motor me faz companhia. E por enquanto, isso ainda basta. Quer que eu continue com o capítulo 2? Continue. E alongue o próximo 21.53, capítulo 2. Encontro inesperado. Alguém na beira do asfalto abasteci em Uberlândia. Posto grande, cheio de caminhoneiro fazendo a mesma coisa que eu. Enchendo o tanque, comendo alguma coisa rápida, alongando as pernas antes de voltar para a cabine. A gente se reconhece pelo cansaço no olhar. Ninguém precisa falar nada. A gente sabe. Comi um prato feito. Arroz, feijão, bife duro, batata frita murcha. Paguei R$7 por um café requentado que me queimou a boca de novo. Conversei 2 minutos com um motorista do Paraná que reclamou da chuva lá no sul. Eu só ouvi. Não tenho muito o que falar mesmo. Voltei pro caminhão, conferi a carga de novo. Mania minha, sempre confiro 2 vezes. E peguei a estrada. A BR-153 se abria longa à minha frente. O famoso trecho da Transbrasiliana. Já rodei ela tantas vezes que conheço cada curva, cada buraco, cada trecho perigoso. Tem partes bonitas, cerrado dos 2 lados, céu aberto, horizonte que parece não ter fim. Mas também tem as partes ruins, asfalto esburacado, acostamento inexistente e uma solidão que pesa quando anoitece. Mas ainda era dia, sol forte, calor subindo do asfalto em ondas que distorcem a visão. O ar-condicionado do caminhão há muito tempo tinha deixado de funcionar. Eu dirigia com a janela aberta, o vento quente batendo no rosto, o cheiro de mato seco e terra misturado com diesel. O rádio tocava, música, notícia, propaganda. Eu deixava no volume baixo, mais para ter algum som de fundo do que para ouvir de verdade. A mente vagava, sempre vaga quando dirijo sozinho. Pensei na Clarinha. Sempre penso nela. Me lembrei do dia que nos conhecemos. Eu tinha 23 anos, ela 21. Foi numa festa junina em Araguari. Ela vendia pastel na barraca da igreja, sorria para todo mundo. Mas quando sorriu para mim, eu senti diferente. Parece bobagem contar assim, parece coisa de filme, mas foi exatamente assim. Levei 3 anos para juntar coragem e pedir ela em casamento. Ela disse sim, chorando. Casamos numa igreja pequena, com pouca gente, mas com amor de sobra. Tivemos 12 anos juntos, 12 anos bons. Não foram perfeitos. A estrada me levava para longe dela muitos dias. Ela ficava sozinha, reclamava, chorava, mas sempre me esperava. Até que um dia, ela não pôde mais esperar. O coração dela parou, e o meu ficou partido. Sacudi a cabeça. Não adiantava ficar remoendo. Não mudava nada. Ela não ia voltar. Eu não ia parar de sentir falta. Foquei na estrada. Eram quase 2 da tarde quando passei por Itumbiara. Cidade de médio porte, às margens do rio Paranaíba. Bonita de longe, com o lago da usina brilhando sob o sol. Mas eu não parei. Queria avançar mais um pouco antes de escurecer. A estrada começou a ficar mais vazia. Menos movimento, poucos carros. De vez em quando, outro caminhão passava na direção contrária. A gente acenava. Ritual de estrada. Reconhecimento mudo. Foi quando vi o bloqueio. Lá na frente, cones laranjas atravessados na pista. Bandeiras vermelhas balançando.
Homens de colete refletivo fazendo sinal para reduzir. Meu estômago apertou. Bloqueio em estrada pode ser muita coisa. Acidente, obra, ou pior, diminuí. Parei ao lado de um dos homens. Ele era novo, moreno queimado de sol, suado. O que foi? Perguntei pela janela. Ponte interditada. Ele respondeu limpando o suor da testa com o braço. Rachadura na estrutura. Engenheiro não liberou passagem. Vai ter que voltar e pegar o desvio. Suspirei fundo. Desvio significava perder tempo, perder combustível e provavelmente rodar por estrada de terra. Quanto tempo até liberarem? Ele deu de ombros. Não sei não, amigão. Pode ser hoje, pode ser semana que vem. Eu que você não esperava não. Xinguei baixo. Ele nem se incomodou. Devia ouvir isso o dia inteiro. Dei ré com cuidado, fiz o retorno e peguei a saída que ele indicou. Uma estradinha lateral, de asfalto no começo, mas que logo virou terra batida. Poeira vermelha subiu atrás do caminhão. O motor reclamou nas lombadas. Eu reclamei junto. A paisagem mudou. Menos fazendas organizadas, mais mato fechado, cerrado bruto, árvores retorcidas, capim seco, poucas casas, menos ainda gente. Essa região eu não conhecia. Não era rota comum. Aquele desvio era rota de desespero. Só quem estava realmente sem opção pegava ele. E eu era um desses. Rodei devagar. A estrada de terra era cheia de buracos, pedras soltas, valetas perigosas. Não dava para acelerar, não dava para bobear. Um descuido e o caminhão podia atolar. Ou pior, tombar. O sol começou a baixar. O céu ganhou tons alaranjados. Sombras compridas se esticaram pelo chão. O calor diminuiu um pouco, mas o suor continuava descendo pelas minhas costas. Foi quando ouvi o barulho. Toque. Seco. Estranho, como se algo tivesse batido na lateral do caminhão. Olhei pelo retrovisor. Nada. Diminuí a velocidade. Fiquei atento. Alguns metros depois, ouvi de novo. Toque, toque, dessa vez mais claro. Parei o caminhão. Puxei o freio de mão. Desliguei o motor. O silêncio caiu pesado. Só o som de cigarras no mato e o vento fraco balançando os galhos. Desci da cabine. O chão de terra estava quente ainda. O cheiro de poeira misturado com óleo diesel subiu forte. Dei a volta no caminhão, conferindo os pneus, a carroceria, procurando sinais de algum problema. Foi quando vi. Preso no paralama traseiro, do lado direito, havia um pedaço de pano. Pequeno, sujo, rasgado. Me abaixei. Peguei com cuidado. Era uma camiseta infantil, tamanho P. Talvez de criança entre 6 e 7 anos. Azul desbotada, com desenho de super-herói quase apagado, suja de barro seco, e tinha algo mais. Manchas escuras, sangue seco. Meu estômago revirou. Olhei em volta. A estrada estava vazia. Não tinha casas, não tinha gente, só mato alto dos dois lados, fechado, ameaçador. O vento balançou as folhas, e um arrepio subiu pela minha nuca. Que porra é essa? Murmurei para mim mesmo. Segurei a camiseta nas mãos, sentindo o tecido áspero, sujo. Minha cabeça começou a trabalhar. Poderia ser qualquer coisa. Alguém que jogou fora. Lixo voando na estrada. Acidente antigo. Mas a voz lá dentro, aquela que a gente aprende a ouvir quando vive tempo demais sozinho, dizia que não. Dizia que tinha algo errado. Muito errado. Guardei a camiseta no bolso da calça. Não sei por quê. Talvez porque abandonar ela ali me parecesse abandonar alguém. Voltei para a cabine, liguei o motor, mas agora dirigia diferente, mais devagar, mais atento, olhando para os lados, procurando o quê? Nem eu sabia. Rodei mais uns 15 minutos. O sol já estava quase sumindo no horizonte. Sombras escuras começavam a engolir a estrada. Foi quando vi as pegadas, pequenas, de criança, cruzando a estrada. Parei o caminhão de novo, coração apertando. Desci, ajoelhei no chão e examinei. Eram recentes. A terra ainda não tinha coberto completamente. Pezinhos descalços, rastros fundos, como se a pessoa estivesse correndo ou fugindo. As pegadas saíam da estrada e entravam na mata, fechada, escura.
silenciosa. Eu devia ter ido embora. Todo o instinto de sobrevivência gritava para eu voltar para o caminhão e seguir viagem. Não era problema meu. Eu não era polícia, não era herói. Eu era só um caminhoneiro cansado, velho demais para me meter em confusão. Mas então ouvi um som baixo, fraco, quase imperceptível, um choro, abafado, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho, como se tivesse medo de ser ouvido. Meu coração disparou. Tem alguém aí? Chamei, a voz saindo mais baixa do que eu queria. O choro parou. Silêncio absoluto. Eu esperei. Respirei fundo. Senti o suor frio escorrer pelas costas. Eu não vou machucar ninguém. Falei de novo, tentando soar calmo. Só quero saber se tá tudo bem. Nada. Mas eu sabia que tinha alguém ali. Sentia. Olhei para o caminhão. Olhei para a mata. Olhei para o céu que escurecia rápido. Tinha duas opções. Voltar para o caminhão, seguir viagem e esquecer. Deixar para lá. Afinal, podia ser armadilha. Podia ser cilada. Gente ruim esperando alguém parar para assaltar, roubar, matar. Ou entrar na mata, ver quem estava chorando, ajudar e provavelmente me foder. Fechei os olhos. Respirei fundo. Pensei na Clarinha. No que ela diria. Ela sempre foi melhor que eu, mais corajosa, mais bondosa. Ela jamais viraria as costas para alguém precisando. E eu prometi ser melhor. Prometi não ser covarde. Abri os olhos decidido. Tá bom, eu vou até aí. Devagar, sem pressa. Não precisa ter medo. Peguei a lanterna embaixo do banco do caminhão. Liguei. O feixe de luz cortou a escuridão crescente da mata. E entrei. Os galhos arranhavam meus braços. O chão era irregular, cheio de raízes, pedras, buracos. Eu andava devagar, iluminando o caminho, tentando não fazer muito barulho. Mas cada passo estalava folhas secas. Cada movimento parecia um grito na floresta silenciosa. Segui as pegadas pequenas no chão. Elas me levaram mais fundo, mais escuro, mais longe do caminhão. E então eu vi. No meio de uma pequena clareira, iluminada só pela minha lanterna e pelo último fio de luz do dia que morria, havia um tronco grosso de árvore, caído há muito tempo, coberto de musgo, raízes retorcidas, e encostada nele, encolhida, tremendo, havia uma criança, um menino, magro demais, sujo demais, machucado demais e acorrentado. Uma corrente velha, enferrujada, prendia seu tornozelo direito ao tronco da árvore. O menino me olhou, e naquele olhar eu vi tudo: medo, dor, desespero, e uma súplica silenciosa que partiu meu coração no meio. A lanterna tremeu na minha mão, e pela primeira vez em 3 anos, desde que Clarinha morreu, eu chorei. Continuo com o capítulo 3? Continue, e alongue o próximo 21:55. Capítulo 3. Primeiro vínculo. Desconfiança, silêncio e olhares. Fiquei parado. Não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia processar o que meus olhos estavam vendo. Uma criança acorrentada, como um animal, no meio do nada. A lanterna tremia na minha mão. O feixe de luz dançava pelo corpo magro do menino, revelando detalhes que eu queria não ver. Marcas roxas nos braços, arranhões nas pernas. O tornozelo preso pela corrente estava ferido, a pele machucada, vermelha, inchada. Tinha sangue seco, tinha infecção começando. O menino não se mexeu, só me olhou. E aquele olhar, Deus do céu, aquele olhar, não era olhar de criança, era olhar de quem já tinha visto demais, de quem já tinha sofrido demais, de quem não esperava mais nada de bom de ninguém. Engoli seco, tentei controlar a respiração, tentei controlar o tremor nas mãos. Oi, foi tudo o que consegui dizer. A voz saiu fraca, embargada. O menino não respondeu, só encolheu mais o corpo, como se tentasse desaparecer, como se quisesse se fundir com o tronco atrás dele. Dei um passo à frente. Não chega perto! A voz dele explodiu aguda, desesperada. Parei no mesmo instante. Levantei as mãos, a lanterna ainda em uma delas. Calma, falei devagar. Eu não vou te machucar. Eu prometo. Eu
Eu só quero ajudar. Ele balançou a cabeça. Rápido, nervoso. Todo mundo fala isso, sussurrou, a voz quebrando. Todo mundo mente. Senti algo apertar meu peito, uma dor física, como se alguém tivesse enfiado uma faca ali e torcido. Ajoelhei, lentamente, ficando ainda a uns 3 metros de distância. Apoiei a lanterna no chão, apontando para cima, iluminando a clareira sem apontar diretamente para ele. Meu nome é João, falei baixo. João Pereira. Eu sou caminhoneiro. Tava passando na estrada ali quando vi umas pegadas e ouvi você chorando. Ele não disse nada, só me observava. Os olhos escuros, fundos, cheios de medo. Mas também havia algo mais. Curiosidade, dúvida. Como se uma parte dele quisesse acreditar, mas a outra parte não deixasse. Como você se chama? Perguntei. Silêncio. Esperei. Não apressei. Aprendi com a Clarinha que silêncio também é conversa. Que às vezes a gente precisa esperar a pessoa estar pronta para falar. Finalmente, depois do que pareceram minutos eternos, ele sussurrou. Miguel. O nome saiu tão baixo que quase não ouvi. Mas ouvi. E sorri. Um sorriso triste. Pesado, mas verdadeiro. Miguel. Repeti. Bonito nome. Ele desviou o olhar. Quanto tempo você está aqui, Miguel? Ele não respondeu de imediato. Mexeu com a corrente, o som do metal rangendo cortou o silêncio. Fez uma careta de dor quando o ferro esfregou na ferida. Não sei, murmurou. Faz muito tempo. Dias, semanas. Ele encolheu os ombros, magros demais. Ossos aparecendo sob a pele suja. Não sei. Eu perdi a conta. Meu Deus. Respirei fundo. Tentei manter a calma. Tentei não deixar a raiva que começava a ferver dentro de mim transbordar. Porque raiva agora não ia ajudar. Eu precisava manter a cabeça fria. Precisava ganhar a confiança dele. Você tá com fome? Ele me olhou de novo. Dessa vez vi um brilho diferente. Fome. Desesperadora. Assenti devagar. Espera aqui. Eu vou buscar comida. E água. Pode ser? Ele não disse nada, mas também não disse não. Me levantei devagar, peguei a lanterna e voltei para a estrada. Meu coração disparava. As pernas tremiam. A cabeça girava com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Quem fez isso com ele? Onde estão os pais? Quanto tempo ele está sofrendo? Quem é o monstro capaz de fazer isso com uma criança? Cheguei no caminhão quase correndo. Abri a cabine. Vasculhei minha mochila. Peguei tudo que tinha. Um pacote de bolacha, água e sal. Meio sanduíche de presunto que tinha sobrado do almoço. Uma garrafa de água. Uma blusa de moletom velha. Voltei. Miguel continuava na mesma posição. Encolhido. Tremendo. Olhando para mim com aquela mistura de medo e esperança que partia o coração. Parei a uns 2 metros. Ajoelhei de novo. Abri a garrafa de água. Toma. Estendi para ele. Ele olhou para a garrafa. Olhou para mim. Hesitou. Pode beber. É só água. Sem nada misturado. Eu juro. Lentamente, muito lentamente, ele esticou a mão. Os dedos magros, sujos, tremendo. Pegou a garrafa. Cheirou. Olhou de novo para mim. E bebeu. Bebeu desesperadamente. A água escorreu pelos cantos da boca, molhou o peito sujo. Ele engasgou, tossiu, mas continuou bebendo até esvaziar a garrafa. Quando terminou, ofeguei aliviado. Ele também. Devagar, falei suave. Tem mais, mas precisa ir devagar, senão passa mal. Ele assentiu. Limpou a boca com as costas da mão. Peguei o sanduíche. Estava meio amassado, embrulhado num guardanapo de papel, mas era o que tinha. Come isso. Não é muito, mas ajuda. Ele pegou, dessa vez sem hesitar tanto. Mordeu. Mastigou rápido. Comeu o sanduíche inteiro em 3 mordidas. Engoliu com dificuldade. Soluçou. Abri o pacote de bolacha, dei para ele. Miguel pegou uma, depois outra e outra. Comeu quase o pacote inteiro antes de parar, segurando a barriga. Dói? Perguntei. Um pouco, admitiu. Faz tempo que eu não como. A raiva voltou, fervilhando. Mas engoli, respirei. Mantive a voz calma. Tá bom, deixa a barriga descansar um pouquinho. Depois você come mais.
Ele assentiu. Peguei a blusa de moletom. Toma, tá esfriando. Põe isso. Ele olhou para a blusa. Era velha, desbotada, grande demais para ele. Mas era quente e estava limpa. Pegou, cheirou e vestiu. Ficou enorme nele. As mangas passavam das mãos. A barra ia quase até os joelhos. Mas ele enrolou os braços ao redor do corpo, afundando no tecido, e pela primeira vez relaxou um pouco. Ficamos em silêncio por um tempo. Eu sentado no chão, ele encostado no tronco. A noite tinha caído de vez. A escuridão era quase total. Só a luz da lanterna nos mantinha visíveis um para o outro. Ouvi barulhos ao redor, grilos, sapos, vento nas folhas, sons normais de mata, mas cada som me deixava em alerta, porque se esse menino estava acorrentado aqui, alguém o tinha colocado, e esse alguém podia voltar. Miguel, comecei devagar. Quem te colocou aqui? Ele enrijeceu. O corpo inteiro ficou tenso. Apertou os braços ao redor de si mesmo. Eu não posso falar. Por quê? Ele disse que se eu contasse para alguém, a voz dele sumiu. Ele quem? Silêncio. Miguel, eu preciso saber, para te ajudar, para te tirar daqui. Ele balançou a cabeça, rápido, desesperado. Não pode, você não pode me tirar. Ele vai saber, ele sempre sabe. Quem, Miguel? Quem sempre sabe? Ele! A voz explodiu num grito cheio de pânico. Ele está sempre olhando, sempre vigiando. Se você tentar me tirar daqui, ele vai me achar e vai ser pior. Muito pior. Lágrimas desceram pelo rosto sujo do menino. Ele soluçava, tremia, estava aterrorizado. Me arrastei mais para perto. Devagar. Ele não recuou dessa vez. Miguel, olha para mim. Pedi baixinho. Ele levantou os olhos, cheios de lágrimas, cheios de terror. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Tá me ouvindo? Ninguém. Eu vou te tirar daqui. Vou te levar para um lugar seguro. E vou fazer com que quem fez isso contigo pague. Eu prometo. Você não entende. Ele chorou. Você não conhece ele. Ele é ruim. Muito ruim. Ele machuca. Ele bate. Ele... Não conseguiu terminar. Afundou o rosto nas mãos e chorou. Um choro profundo, rasgado, de quem carregou peso demais, por tempo demais. Não aguentei mais. Me aproximei. Devagar. Ele não se afastou. Coloquei a mão no ombro dele. Pequeno, frágil, tremendo. Acabou, Miguel. Acabou. Eu juro para você que acabou. Ele se jogou nos meus braços e chorou. Chorou como criança que ele era, como criança que nunca tinha podido ser. Segurei ele. Apertei contra o peito, senti o corpo magro, frágil, quebrado e chorei junto. Chorei pela dor dele, chorei pela injustiça. Chorei porque, de alguma forma, segurar aquele menino me fez lembrar do filho que nunca tive, do filho que Clarinha e eu tentamos tanto ter e nunca veio. Ficamos assim, não sei por quanto tempo. O mundo ao redor desapareceu, só existia nós dois. Duas almas feridas se segurando no meio da escuridão. Quando ele finalmente se acalmou, se afastou um pouco, limpou o rosto, me olhou. Você vai mesmo me tirar daqui? Vou. E se ele vier? Eu não deixo ele te pegar. Promete? Olhei nos olhos dele, fundos, assustados, mas com um fio minúsculo de esperança começando a nascer. Prometo. Ele respirou fundo, tremendo ainda, mas assentiu. Tá bom. Mas eu preciso tirar essa corrente, pode doer. Você aguenta? Miguel olhou para o tornozelo machucado, depois para mim. Eu aguento. Peguei a lanterna, examinei a corrente de perto. Era velha, enferrujada. O cadeado que prendia ela no tornozelo dele estava corroído, mas ainda firme. Olhei ao redor. Precisava de algo para quebrar aquilo. Ferramenta. Força. Eu vou até o caminhão buscar umas coisas. Você fica aqui. Não sai desse lugar, entendido? Ele assentiu. E se ele aparecer? Grita. Grita o mais alto que puder. Eu vou te ouvir. E se você não ouvir? A voz dele quebrou de novo. Segurei o rosto dele entre as mãos. Olhei fundo nos olhos. Eu vou ouvir. Eu prometo. Mas não vai precisar.
Eu volto rápido. Me levantei. Corri de volta para a estrada. O caminhão estava lá, parado, solitário sob o céu cheio de estrelas. Subi na cabine. Vasculhei a caixa de ferramentas. Peguei um pé de cabra, um martelo, um alicate grande, tudo o que podia servir. Olhei para o relógio no painel. Quase 8 da noite. Estava escuro. Estava isolado. E eu estava prestes a fazer algo que podia me custar caro. Mas não importava. Porque naquele momento, olhando para as ferramentas nas minhas mãos, eu entendi uma coisa. Tinha passado 3 anos fugindo da dor. 3 anos rodando sem rumo. 3 anos tentando encontrar sentido para continuar vivendo. E agora, ali, no meio do nada, com um menino acorrentado esperando por mim, eu tinha encontrado. Desci do caminhão, peguei as ferramentas e voltei correndo para a mata. Voltei para o Miguel, porque ele precisava de mim. E talvez, só talvez, eu precisasse dele também. Continuo com o capítulo 4. Continue e alongue o próximo 21.57. Capítulo 4. Aflição crescente. A noite, a chuva e o medo. Quando voltei para a clareira, Miguel estava exatamente onde eu tinha deixado, encolhido contra o tronco. A blusa de moletom grande demais enrolada ao redor do corpo. Os olhos fixos na direção de onde eu tinha sumido. Quando me viu, o alívio no rosto dele foi tão intenso que quase me fez chorar de novo. Achei que você não ia voltar, ele sussurrou. Eu disse que voltava, respondi, ajoelhando ao lado dele. E eu sempre cumpro o que prometo. Coloquei as ferramentas no chão. O som do metal batendo na terra ecoou na floresta silenciosa. Miguel olhou para o pé de cabra, para o martelo, para o alicate. Depois olhou para mim. Vai doer? Não menti para ele. Pode doer um pouco, mas eu vou ter cuidado e vai ser rápido. Quanto mais rápido eu conseguir quebrar isso, mais rápido você sai daqui. Ele respirou fundo, assentiu, tentando ser corajoso. Mas vi o medo nos olhos dele, um medo profundo, não só da dor física, mas de algo mais. Miguel, comecei devagar enquanto examinava a corrente. Esse homem que te colocou aqui, ele vem aqui todo dia? O menino ficou tenso. Ele vem. Não sei quando, às vezes de dia, às vezes de noite, às vezes fica dias sem vir, mas sempre volta. E quando ele vem, o que ele faz? Miguel desviou o olhar, apertou os braços ao redor do corpo. A respiração ficou mais rápida. Ele traz comida, pouca, às vezes água, às vezes nada. E o que mais? Silêncio pesado. Miguel, ele bate. A voz saiu tão baixa que mal ouvi. Quando tô chorando, quando peço para sair, quando falo que quero ir embora, ele fica bravo, diz que eu sou ingrato. Diz que devia agradecer por ele não ter me matado. Minha mão apertou o pé de cabra com tanta força que os dedos ficaram brancos. A raiva queimava, subia pela garganta. Vontade de gritar, de socar algo, de encontrar esse monstro e fazer ele pagar por cada segundo de sofrimento que causou nessa criança. Mas respirei fundo, controlei, porque raiva agora não ajudava. Há quanto tempo ele te trouxe para cá? Não sei. Miguel esfregou os olhos. Faz muito tempo. Eu era menor. Acho que uns 2 anos, talvez mais. 2 anos. 2 anos acorrentado como animal. 2 anos de tortura. 2 anos de abandono. E ninguém procurou. Ninguém achou. Ninguém salvou. Até agora. Onde você morava antes disso? Num abrigo, ele disse. Em Goiânia. Minha mãe, ela morreu quando eu era pequeno. Não tinha ninguém. Me colocaram no abrigo. Foi lá que ele me viu. Ele trabalhava lá? Não. Ele ia lá às vezes, trazendo doações, comida, roupa. Todo mundo achava ele bonzinho. Mas ele ficava olhando para mim, sempre olhando. Um dia ele me chamou, disse que queria me adotar, que ia me dar uma família, uma casa. Eu acreditei. A voz dele quebrou. Lágrimas escorreram de novo. Eu fui idiota? Não! Segurei o rosto dele firme. Você não foi idiota. Você era uma criança que queria uma família. Isso não te faz idiota. Isso te faz humano. O monstro é ele, não você. Nunca você. Miguel soluçou.
Limpou o rosto com a manga da blusa. Respirei fundo. Tinha que tirar ele dali, rápido, antes que esse monstro voltasse. Peguei a lanterna e iluminei a corrente de perto. O cadeado estava preso diretamente no tornozelo, passando por um elo da corrente. A ferrugem tinha corroído boa parte do metal. Era a única chance. Escuta bem, Miguel. Eu vou colocar esse pé de cabra embaixo do cadeado e fazer força. Você vai sentir pressão no tornozelo. Talvez doa. Se doer muito, você me avisa, tá bom? Ele assentiu. Mordeu o lábio, preparando-se. Posicionei o pé de cabra cuidadosamente. Encaixei embaixo do cadeado. Respirei fundo e fiz força. O metal gemeu. Miguel sibilou de dor, mas não gritou. Fiz mais força. O suor começou a descer pela minha testa. Os músculos dos braços queimaram. A corrente resistia. Aguenta mais um pouco, murmurei. Reposicionei. Tentei outro ângulo. Forcei de novo. Dessa vez com tudo que tinha. Crack! O cadeado não abriu, mas rachou. Uma linha fina atravessou o metal enferrujado. Tá funcionando! Miguel sussurrou, os olhos arregalados. Ajustei de novo. Coloquei toda a força, toda a raiva, toda a determinação. Crack! Snap! O cadeado partiu. A corrente caiu no chão com um som pesado, definitivo. Miguel ficou imóvel, olhando para o tornozelo livre, para o cadeado partido no chão, para mim. E então começou a chorar. Um choro diferente, não de dor, não de medo, de alívio. Ele esfregou o tornozelo machucado com cuidado. A pele estava em carne viva, sangrando em alguns pontos. Ia precisar de cuidados médicos. Mas agora ele estava livre. Conseguimos, falei, a voz falhando de emoção. Você tá livre, Miguel. Ele olhou para mim. E pela primeira vez desde que o encontrei, ele sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas real. Foi quando ouvi. Um barulho ao longe. Motor de carro. Meu sangue gelou. Miguel ouviu também. O sorriso morreu. O terror voltou. É ele, sussurrou, a voz pura pavor. Ele tá voltando. Ele sabe. Ele sempre sabe. O som do motor ficou mais próximo, vindo pela estrada de terra, devagar, como se estivesse procurando algo, ou alguém. Peguei Miguel nos braços. Ele estava leve demais, assustadoramente leve. Segura em mim. Não faz barulho, entendeu? Ele assentiu contra meu ombro, enrolou os braços magros ao redor do meu pescoço, tremendo. Apaguei a lanterna. Escuridão total. Comecei a andar, devagar, pisando com cuidado, tentando não fazer barulho. Miguel respirava rápido contra meu pescoço. Podia sentir o coração dele batendo acelerado, ou era o meu. Não sabia mais. O motor ficou mais alto, mais perto. Depois parou. Silêncio. Parei de andar. Prendi a respiração. Miguel também. Ouvi uma porta de carro se abrindo. Passos pesados na terra. Alguém andando, procurando. Miguel! Uma voz masculina gritou, grossa, irritada. Onde você tá, moleque? Miguel se encolheu mais contra mim. Senti ele tremer violentamente. Não faz barulho, sussurrei no ouvido dele, tão baixo que mal dava para ouvir. Continuei andando, um passo de cada vez, desviando de galhos, de raízes, rezando para não pisar em nada que fizesse barulho. Eu sei que você tá aí! A voz gritou de novo. Pode sair, não vou bater dessa vez, eu prometo. Mentira. Criança sabia que era mentira. Eu sabia que era mentira. Os passos ficaram mais próximos, entrando na mata. Luz de lanterna cortou a escuridão. Vasculhando, procurando. Eu me abaixei atrás de um conjunto de arbustos. Miguel nem respirava mais. Só apertava mais forte. A luz passou perto. Muito perto. Meu coração batia tão alto que tinha certeza que ele ia ouvir. Porra! O homem praguejou. Onde tá aquele moleque? A luz continuou vasculhando. Ele andava, chutando coisas, quebrando galhos, procurando, até que a luz parou, direcionada exatamente para a clareira onde eu tinha libertado Miguel, onde a corrente partida ainda estava no chão. Que porra é essa? O grito explodiu, cheio de raiva. Quem fez isso? Miguel! Miguel, volta aqui agora! A voz era puro veneno,
puro ódio. Miguel tremeu mais ainda. Eu o apertei contra mim. O homem começou a andar de novo, mais rápido, mais desesperado, quebrando galhos, gritando: "Tem alguém aí? Quem pegou o menino? Ele é meu! Vocês não têm direito! Meu Deus!" Ele falava como se Miguel fosse propriedade, como se fosse coisa. A raiva voltou, fervendo, mas controlei. Porque se eu me revelasse agora, morríamos, os dois. Continuei me movendo, devagar, sempre me afastando da voz, sempre em direção à estrada, ao caminhão, à salvação. Os gritos ficaram mais distantes, até que ouvi o motor ligando de novo. Ele estava indo embora, mas não por desistência, por estratégia. Ele ia procurar na estrada, ia procurar meu caminhão. "Merda!" murmurei. Acelerei o passo, ainda carregando Miguel, tropeçando em raízes, levando arranhões de galhos, mas não parei. Precisava chegar no caminhão primeiro, precisava sair dali. Finalmente vi a luz da estrada através das árvores, o contorno do caminhão escuro contra o céu cheio de estrelas. Corri os últimos metros, saí da mata ofegante e então vi um carro velho, sujo, parado a uns 20 metros do meu caminhão. Um homem ao lado dele, alto, forte, segurando uma lanterna numa mão e uma faca na outra. Ele virou quando me ouviu sair da mata. A luz da lanterna me acertou em cheio, nos acertou. Ele viu Miguel nos meus braços e sorriu, um sorriso torto, doente. "Olha só", disse a voz calma demais, "um bom samaritano." Coloquei Miguel no chão devagar. Ficou atrás de mim, agarrado na minha camisa, tremendo. "Deixa a gente ir embora", falei, a voz firme mesmo com o medo. O homem riu, um riso sem humor. "Ir embora? Para onde? Vocês estão no meio do nada. E esse menino", apontou a faca para Miguel, "é meu. Ele não é seu. Ele não é de ninguém. Ele é uma criança. Uma criança que eu cuidei, alimentei, dei abrigo. Você acorrentou ele, machucou ele. Você é um monstro." O sorriso morreu. Os olhos ficaram frios. "Monstro é você que está se metendo onde não foi chamado. Agora devolve o menino e eu deixo você ir embora, vivo." "Não!" Ele deu um passo à frente. "Não, não." Outro passo. A faca brilhou sob a luz da lua. "Você vai morrer aqui, entendeu? Ninguém vai te achar, ninguém vai saber. Você vai virar adubo para a mata. E o menino volta comigo." Miguel chorou atrás de mim. Olhei ao redor. O caminhão estava longe demais. Não dava para correr. Não carregando Miguel. O homem era maior, mais forte, armado. Eu só tinha minhas mãos e minha teimosia. "Miguel", falei sem tirar os olhos do homem. "Quando eu disser corre, você corre para o caminhão. A porta está aberta. Entra e tranca. Não sai por nada. Entendeu? Mas e você? Faz o que eu tô mandando." O homem riu de novo. Corajoso, estúpido, mas corajoso. Ele avançou. Eu gritei: "Corre!" e me joguei contra ele. Continuo com o capítulo 5. Continue e alongue o próximo 21:59. Capítulo 5. Memórias e feridas. O passado que nunca foi embora. Me joguei contra ele com tudo que tinha. O impacto tirou o ar dos dois. Caímos no chão de terra. Rolamos. A faca voou da mão dele, perdida na escuridão. Ele era pesado, forte, mas eu tinha raiva. E raiva da força que você nem sabia que tinha. Ouvi Miguel correndo, pés descalços batendo na terra. O som da porta do caminhão abrindo, batendo, trancando. Graças a Deus. O homem socou meu rosto. Vi estrelas. A cabeça girou, mas não soltei. Segurei ele com tudo. Rolamos de novo. Dessa vez eu por cima. Acertei um soco no maxilar dele. Outro nas costelas. Ele rugiu de dor e raiva. Me empurrou com força brutal. Caí de costas. Bateu a cabeça numa pedra. Dor explodiu. Visão embaçou. Ele se levantou primeiro, cambaleando. Cuspiu sangue. Olhou para mim com ódio puro. "Você vai pagar por isso", rosnou. Tentei me levantar. Rápido demais. Tonto. Cambaleei. Ele avançou. Chutou minha costela. Senti algo estalar. Dor aguda cortou o peito. Caí de joelhos, engasgando. Ele pegou algo no chão. A faca.
Merda. Devia ter ido embora quando teve chance, ele disse, se aproximando. Agora é tarde. Ergueu a faca. E então, ouviu um barulho estranho, como água, caindo. Levantei os olhos para o céu. Nuvens pesadas tinham coberto as estrelas e estava começando a chover. Primeiro devagar, pingos grossos, espaçados, depois mais forte, mais rápido. Em segundos virou tempestade. A chuva caiu pesada, fria, violenta, encharcou tudo. A terra virou lama. A visão ficou péssima. Só conseguia ver vultos. O homem hesitou. Piscou tentando enxergar. Foi minha chance. Me joguei de novo. Mais baixo dessa vez. Peguei as pernas dele. Derrubei. Ele caiu de costas na lama. A faca voou de novo. Caí em cima. Soquei. Uma vez, duas, três. Não pensava mais. Só agia. Instinto puro. Sobrevivência. Ele me acertou de volta. No olho, na boca. Senti gosto de sangue misturado com chuva. Rolamos na lama, esmurrando, agarrando, tentando matar um ao outro, até que ele conseguiu me empurrar longe. Ficamos os dois de joelhos, ofegantes, encharcados, sangrando. A chuva caía torrencial. O barulho era ensurdecedor. Trovões estouraram no céu. Relâmpagos iluminaram a cena como flashes de pesadelo. "Por que você se importa?" Ele gritou por cima da chuva. Nem conhece o moleque, deixa ele comigo e vaza." "Nunca!" gritei de volta. "Você não vai encostar nele de novo. Ele é meu! Ele não é de ninguém!" Ele riu, um riso molhado, doente. "Você não sabe de nada. Aquele menino não tem ninguém. Ninguém liga para ele, ninguém procurou, ninguém sentiu falta. Ele é nada, lixo. Só eu quis ele. Para torturar, para machucar. Isso não é querer. Isso é ser doente. E você é o quê?" Ele gritou. "Hã? Um herói? Um salvador? Você é só um caminhoneiro fudido tentando se sentir bom consigo mesmo?" As palavras acertaram fundo, mais fundo do que qualquer soco, porque tinha verdade ali. Verdade que doía. Eu não era herói. Nunca fui. Eu era só um homem quebrado, perdido, tentando preencher um vazio que nunca ia ser preenchido, tentando salvar uma criança porque não consegui salvar minha esposa, porque não consegui salvar a mim mesmo. As lágrimas se misturaram com a chuva. Ninguém viu, mas eu senti. "Você tá certo", falei, a voz saindo baixa, mas firme. "Eu não sou herói. Eu sou só um idiota que não consegue deixar de se importar." Me levantei, cambaleando, dor em cada parte do corpo. Mas mesmo sendo idiota, mesmo sendo nada, eu não vou deixar você levar aquele menino. O homem se levantou também. Procurou a faca na lama. Não achou. Desistiu. Cerrou os punhos. "Então morre." Ele avançou, mas estava cansado, machucado. Escorregou na lama. Eu também estava cansado, também machucado, mas tinha algo que ele não tinha. Tinha algo para proteger. Acertei um soco direto no nariz dele. Ouvi o osso estalar. Sangue jorrou. Ele caiu de joelhos gritando. Não esperei. Chutei o peito dele. Ele caiu de costas na lama. Pulei em cima. Segurei o pescoço dele com as mãos. "Acabou", rosnei. "Você perdeu." Ele tentou me empurrar, mas não tinha mais força. Os olhos arregalaram. Começou a engasgar. Eu apertei mais, até que vi meu reflexo nos olhos dele. E me assustei, porque vi um monstro, vi raiva, ódio, vontade de matar. Vi tudo que jurei nunca me tornar. Soltei, ele tossiu, engasgou, rolou de lado cuspindo água e sangue. Me afastei, tremendo, não de frio, de medo, medo de mim mesmo, do que quase fiz, do que ainda queria fazer. "Vai embora", falei a voz rouca. "Vai embora antes que eu mude de ideia." Ele ficou de quatro, tossindo, sangrando. Me olhou com ódio, mas também com medo. Levantou cambaleante, cuspiu sangue. "Isso não acaba aqui", ameaçou. "Acaba sim, porque eu vou para a polícia, vou contar tudo, e você vai ser preso, pelo resto da sua vida miserável." Ele riu, fraco, sem força. "Polícia? Aqui?
Nesse fim de mundo, você acha que alguém liga? Eu ligo. Você é ninguém. Talvez, mas sou ninguém com prova, com testemunha, com um menino que vai contar tudo o que você fez. O sorriso morreu. Ele cuspiu no chão, virou as costas, cambaleou até o carro, entrou, ligou o motor, deu ré atropelando o mato, virou e foi embora. Os faróis vermelhos sumiram na chuva. Fiquei parado, encharcado, sangrando, tremendo e vivo. Olhei para o caminhão. Conseguia ver a silhueta pequena de Miguel encolhido no banco, olhando pela janela, esperando. Me arrastei até lá. Cada passo doía. Costela quebrada reclamava. Cabeça latejava. Olho inchando. Boca partida. Mas andei. Cheguei na porta. Bati de leve no vidro. Miguel, sou eu. Abre. A tranca destravou. A porta se abriu. Miguel me olhou. Olhos arregalados, cheios de lágrimas. Você tá machucado. Tô, mas tô vivo. Subi na cabine com dificuldade. Fechei a porta, tranquei. A chuva batia no teto. Barulho ensurdecedor. Miguel se jogou nos meus braços. Chorou, tremeu. Achei que ele ia te matar. Quase matou, admiti. Mas não conseguiu. E agora? Agora... Respirei fundo. Agora a gente sai daqui. A gente vai para a cidade. Vai para o hospital. Polícia. Lugar seguro. E se ele voltar? Não volta. Ele sabe que perdeu. Mas mesmo falando isso, não tinha certeza. Liguei o motor. Ele tossiu, reclamou, mas pegou. Coloquei o caminhão em movimento. Devagar. A estrada de terra tinha virado lamaçal. Perigoso, mas não podia ficar ali. Dirigi concentrado, mãos firmes no volante apesar do tremor, olhos atentos apesar da visão embaçada. Miguel ficou encolhido no banco do passageiro, enrolado na blusa de moletom, olhando para frente. A chuva continuava, forte, implacável, e enquanto dirigia, minha mente voltou. Voltou para Clarinha. Para a noite que ela morreu, eu tinha saído para viagem, frete rápido, 2 dias. Ela disse que estava bem, que ia ficar bem, me esperando como sempre. Mas quando voltei, a casa estava silenciosa. Demais. Chamei. Nada. Subi para o quarto. Ela estava deitada na cama, quieta, pálida, não respirava. Gritei, chacoalhei, implorei. Mas ela tinha ido. Ataque cardíaco silencioso. Disseram os médicos depois. Rápido, indolor, mas para mim foi tortura, porque eu não estava lá. Eu estava na estrada, sempre na estrada, e quando ela mais precisou, eu não estava. A culpa me comeu vivo, me destruiu, me fez odiar a estrada, me fez odiar a mim mesmo. Durante meses não consegui dirigir, não consegui trabalhar, não consegui viver, até que um dia percebi que ficar parado doía mais. Que a casa vazia me matava mais devagar do que qualquer estrada. Então voltei. Voltei a dirigir, a rodar, a fugir, mas nunca consegui perdoar. Nunca consegui esquecer. Até hoje, até essa noite. Olhei para Miguel no banco ao lado, encolhido, assustado, mas vivo, livre, e entendi algo. Eu não pude salvar Clarinha. Não tive essa chance, mas tive a chance de salvar Miguel. E peguei ela. Não apagava a culpa, não trazia Clarinha de volta, mas me dava algo, me dava sentido, me dava razão, me dava perdão, não perdão dos outros, mas perdão de mim mesmo. Lágrimas desceram silenciosas, misturadas com sangue e chuva. Tio João? A voz de Miguel me tirou dos pensamentos. Oi? Obrigado. Olhei para ele, tão pequeno, tão frágil, tão forte. De nada, garoto. Ninguém nunca fez nada assim por mim. Então estava na hora de alguém fazer. Ele deu um meio sorriso, cansado, mas real. E naquele momento, encharcados, machucados, fugindo no meio da tempestade, nós dois encontramos algo. Ele encontrou proteção, eu encontrei propósito. E a estrada deixou de ser fuga, virou caminho, caminho para frente, caminho para cura, caminho para a vida. A chuva começou a diminuir. No horizonte, muito longe, uma luz fraca brilhou. Cidade, salvação. Acelerei um pouco mais. Aguenta firme, Miguel.
Tá quase acabando. Eu aguento. E eu soube que sim. Ele aguentava. Nós dois aguentávamos. Porque era isso que sobreviventes fazem. Aguentam, seguem, vivem. Continuo com o capítulo 6. Continue e alongue o próximo 22. Capítulo 6. Virada decisiva. A escolha que muda tudo. A chuva virou garoa. Depois virou nada. O céu se abriu de novo. Estrelas apareceram entre nuvens que se afastavam. A lua iluminou a estrada de terra à frente, transformando a lama em prata líquida. Dirigi em silêncio por quase meia hora. Miguel tinha adormecido. Finalmente. O corpo exausto tinha desligado por pura necessidade. Ele estava encolhido no banco, a cabeça apoiada contra a porta, a respiração irregular, mas constante. Olhei para ele de vez em quando, checando, certificando que ainda estava ali, que era real, que eu realmente tinha feito aquilo. Meu corpo doía inteiro. A costela latejava a cada respiração. O olho esquerdo estava quase fechado de tão inchado. A boca partida ardia. As mãos tremiam no volante. Não sabia se era de dor, de adrenalina ou de medo atrasado. Provavelmente os três. A estrada de terra finalmente encontrou asfalto. Alívio. As rodas pararam de derrapar. O caminhão deixou de balançar tanto. Acelerei um pouco, ainda com cuidado, ainda atento, porque uma parte de mim não conseguia parar de olhar pelo retrovisor. Esperando ver faróis, esperando ver ele voltando. Mas a estrada atrás permanecia vazia, escura, silenciosa. Passei por uma placa desbotada. Porangatu, 45 quilômetros, cidade pequena, interior de Goiás. Mas tinha hospital, tinha polícia, tinha gente. Era para lá que eu ia. O relógio no painel marcava quase meia-noite. Tinha sido uma eternidade desde que parei o caminhão pela primeira vez. Desde que vi a camiseta presa no paralama. Desde que encontrei Miguel. Parecia outra vida. Eu era outra pessoa, então. Agora eu não sabia mais quem eu era. Só sabia que tinha um menino dependendo de mim e que eu não ia falhar. Não dessa vez. A estrada seguia vazia. Às vezes passava uma ou outra casa isolada. Luzes fracas. Cachorros ladrando na distância. Mas nada mais. Foi quando vi as luzes no retrovisor. Faróis. Meu coração disparou. Apenas um carro. Vindo rápido, rápido demais. Não, murmurei. Acelerei. O motor do caminhão gemeu. A carga balançou atrás, mas obedeceu. Os faróis ficaram mais próximos, mais rápidos. Era ele. Tinha voltado. Olhei para Miguel, ainda dormindo, inconsciente do perigo. Não vou deixar ele te pegar de novo. Acelerei mais. O caminhão balançava perigosamente. Não era feito para essa velocidade nessa estrada, mas não tinha escolha. Os faróis colaram atrás. Luz forte invadindo a cabine. Depois o carro acelerou mais. Veio pela lateral. Olhei. Era ele. Rosto sangrento. Olhos insanos. Buzinando. Gritando algo que eu não conseguia ouvir. Ele tentou fechar o caminhão. Desviei, ele tentou de novo. O caminhão derrapou. As rodas traseiras cantaram no asfalto. Consegui controlar no último segundo. Miguel acordou com o solavanco. Olhou ao redor confuso, assustado. O que está acontecendo? Fica abaixado, gritei. Agora! Ele obedeceu. Se encolheu no chão da cabine. O carro veio de novo. Dessa vez acertou. Metal contra metal. Barulho horrível. O caminhão balançou violento. Segurei o volante com tudo, corrigi a direção, mas ele bateu de novo, e de novo, tentando me tirar da estrada, tentando me matar. Minha mente trabalhou rápido, ele era mais rápido, mais ágil, mas eu era mais pesado, muito mais pesado. Toneladas de caminhão e carga contra um carro velho. Respirei fundo. Perdoa, Clarinha. Virei o volante bruscamente para a direita. A lateral do caminhão acertou o carro em cheio. Ouvi vidro quebrando, metal amassando. Grito. O carro rodou. Saiu da estrada. Capotou uma vez, duas vezes. Parou de barriga para cima na valeta, pisei no freio. O caminhão derrapou. Parou torto no meio da estrada. Silêncio.
Só o som da minha respiração ofegante, do coração disparado, do motor do caminhão. Miguel levantou a cabeça devagar. Ele tá morto? Não respondi. Olhei pelo retrovisor. O carro estava destroçado, fumegando, imóvel, nenhum movimento. Deveria sentir alívio, mas só senti náusea. Fica aqui, falei para Miguel. Não sai, não importa o que aconteça. Não vai lá! Ele agarrou meu braço. Por favor, deixa ele! Vamos embora! Balancei a cabeça. Não posso. Preciso saber. Por quê? Porque... Parei. Porque se ele estiver vivo e eu for embora, ele vai atrás de outra criança e eu não vou conseguir viver com isso. Miguel me olhou, lágrimas nos olhos, mas soltou meu braço. Desci do caminhão. A noite estava quieta de novo, fria. A garoa tinha parado completamente. Só restava o cheiro de terra molhada e fumaça. Andei até o carro capotado. Devagar, cada passo pesado. Não queria chegar, mas precisava. O carro estava destruído, teto amassado, vidros todos quebrados, portas retorcidas. Me abaixei, olhei para dentro. Ele estava lá, preso pelo cinto, de cabeça para baixo, sangue escorrendo pelo rosto, olhos fechados. Ei! Chamei. Acorda! Nada. Estiquei o braço, toquei o pescoço dele procurando o pulso. Estava lá, fraco, irregular, mas estava, vivo. Deveria ter sentido alívio de novo, mas não senti. Porque parte de mim, uma parte escura, feia, que eu tinha vergonha de admitir, queria que ele estivesse morto, queria que pagasse, queria que nunca mais machucasse ninguém. Mas ele respirava, e eu não era assassino. Puxei o celular do bolso, tela rachada da queda, mas funcionando, sem sinal. Merda. Olhei ao redor, estrada vazia. Nenhuma casa, nenhuma ajuda. Teria que esperar chegar na cidade. Voltei para o caminhão. Miguel me esperava na janela, olhos arregalados. E aí? Tá vivo? Machucado? Mas vivo. Vai ajudar ele? A pergunta veio carregada de medo, de incompreensão. Como ajudar o monstro que te torturou? Não vou deixar ele morrer aqui, respondi. Mas também não vou deixar ele escapar. Quando chegarmos na cidade, eu entrego ele para a polícia. Eles que decidem o que fazer. Miguel assentiu, lento, ainda processando. Subi de volta na cabine, liguei o motor e segui, deixando o carro capotado para trás, deixando o homem sangrando sozinho. Era certo? Não sei. Mas era o que eu conseguia fazer. A estrada continuou, vazia, infinita. Miguel ficou em silêncio. Eu também. Só o ronco do motor preenchendo o espaço, até que ele falou. Tio João, fala. Por que você parou? Como assim? Naquela estrada. Quando viu minhas pegadas. Por que você parou? Por que entrou na mata? Por que se importou? A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei em silêncio, pensando. Por que mesmo? Poderia ter ido embora. Fingido que não viu. Seguido viagem. Seria mais fácil. Mais seguro, mais inteligente, mas não fiz. E agora ele queria saber por quê. Você já perdeu alguém, Miguel? Perguntei de volta. Ele ficou quieto, depois assentiu. Minha mãe. Então você sabe como é. Aquele buraco que fica, aquela dor que não passa, aquela sensação de que uma parte de você morreu junto. Sei, eu perdi minha esposa, 3 anos atrás. Clarinha. Ela era tudo para mim. E quando ela se foi, eu me senti vazio. Completamente vazio. Passei anos tentando preencher esse vazio. Com trabalho, com estrada, com distância. Mas nada funcionava. Respirei fundo. A voz falhando. Até que hoje eu te vi. Acorrentado, sozinho, assustado. E algo dentro de mim acordou. Porque eu entendi uma coisa. O quê? Que talvez a gente não consiga preencher o vazio que fica quando perdemos alguém. Mas a gente pode usar esse vazio para ajudar os outros. Pode transformar a dor em algo que salva, em algo que importa. Olhei para ele. Eu parei porque você me lembrou que ainda tem sentido eu estar aqui. Que ainda tem coisa que eu posso fazer. Gente que eu posso ajudar. E que talvez a Clarinha ficaria orgulhosa de mim por isso.
Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Miguel também chorava. Ele esticou a mão, pequena, magra, e segurou a minha no volante. Ela ia ficar orgulhosa, sussurrou. Tenho certeza. Sorri, um sorriso triste, mas verdadeiro. Obrigado, garoto. Seguimos assim, mãos entrelaçadas, 2 sobreviventes. 2 almas feridas, seguindo em frente, juntos, até que as luzes da cidade apareceram. Porangatu, pequena, iluminada, viva, salvação. Entrei devagar pelas ruas vazias. Madrugada, poucos carros, alguns botecos ainda abertos, gente conversando nas calçadas. Procurei, olhando placas, procurando, até que vi. Delegacia, prédio pequeno, velho, luz acesa dentro. Parei o caminhão em frente, desliguei o motor. Respirei fundo. Chegamos. Miguel olhou para a delegacia, medo nos olhos. E agora? Agora a gente conta tudo, tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu. E a gente garante que ele nunca mais vai machucar você ou qualquer outra criança. E depois, parei. Depois a gente descobre, juntos. Ele assentiu. Descemos do caminhão, caminhamos até a porta, minha mão no ombro dele segurando minha camisa, e entramos, juntos, para contar a verdade, para buscar justiça, para começar de novo. Porque essa noite terrível, violenta, impossível, tinha mudado tudo, tinha me quebrado, mas também tinha me reconstruído. E agora eu não estava mais sozinho. Tinha Miguel, e ele tinha eu. E isso era tudo. Continuo com o capítulo 7, continue e alongue o próximo 22.03, capítulo 7, travessia final, entre o medo e o alívio. A delegacia cheirava a café velho e papel mofado, paredes descascadas, pintadas de um verde desbotado que já tinha sido claro, mas agora era só tristeza. Ventilador de teto girando devagar, fazendo mais barulho do que vento. 2 mesas de metal cheias de papéis. Um computador antigo ligado, tela azulada piscando. E um policial, gordo, careca, uns 50 anos, uniforme amarrotado, óculos de grau grosso escorregando no nariz. Ele estava comendo um sanduíche de mortadela, migalhas caindo na camisa, quando a gente entrou. Olhou para cima, mastigando, nos avaliando. Eu sei como a gente devia parecer. Eu ensanguentado, sujo de lama seca, olho roxo quase fechado, boca partida, mancando. Miguel, descalço, magro demais, afogado numa blusa grande demais, tornozelo machucado e sangrando, olhos fundos de quem sofreu demais. O policial engoliu, limpou a boca com as costas da mão, levantou devagar. Que aconteceu com vocês? A voz era grossa, arrastada, sotaque goiano carregado. Dei um passo à frente. Miguel se escondeu atrás de mim. Preciso reportar um crime, falei. A voz saiu rouca, cansada. Que tipo de crime? Sequestro, tortura, cárcere privado de menor. As sobrancelhas dele subiram. Ele me olhou diferente agora, mais atento. Sequestro? De quem? Coloquei a mão no ombro de Miguel. Trouxe ele para frente. Ele resistiu um pouco, mas veio. O policial olhou para ele, para os pés descalços, para o tornozelo machucado, para os arranhões, para a magreza assustadora. Jesus Cristo, murmurou. Quanto tempo o menino está assim? Anos, respondi. Ele estava acorrentado a um tronco de árvore, no meio da mata. Eu encontrei ele por acaso. O policial ficou parado, processando. Depois pegou um bloco de notas, uma caneta. Senta. Indicou 2 cadeiras velhas encostadas na parede. Vou precisar de tudo, desde o começo. Sentamos, Miguel ao meu lado, corpo tenso, olhando para todo canto como se esperasse o homem aparecer de repente. Contei tudo, o desvio na estrada, a camiseta no paralama, as pegadas, o choro, a criança acorrentada, a corrente partida, a fuga, a briga, o carro capotado. O policial anotava. De vez em quando parava para fazer perguntas. Nome, descrição do homem, localização, detalhes. Miguel ficava quieto, só ouvindo, tremendo. Quando terminei, o policial olhou para o menino. E você, filho? Qual seu nome?
Miguel engoliu seco. Olhou para mim. Eu assenti, encorajando. Miguel! A voz saiu baixa, fraca. Miguel o quê? Miguel! Ele parou. Franziu a testa. Não lembro. Faz muito tempo. O policial fez uma careta. Anotou. Tudo bem. E quantos anos você tem? Acho que 9 ou 10. Não sei. Você lembra de onde você veio? Antes desse homem te pegar? De um abrigo, em Goiânia. Nome do abrigo? Miguel balançou a cabeça. Não lembro. O policial suspirou. Escreveu mais coisas. E esse homem que te pegou, ele te machucava? Silêncio. Filho, eu preciso saber. Para ajudar você. Ele te machucava? Miguel olhou para o chão. Assentiu. Lento. Como? Batia. Quando eu chorava. Quando pedia para sair. Quando ele estava com raiva. Ele te tocava de forma inadequada? Miguel não entendeu a palavra. Olhou confuso. O policial reformulou, desconfortável. Ele te tocava em lugares que não devia? Miguel ficou vermelho. Encolheu os ombros. Não, acho que não. Ele só batia e deixava eu preso. Sem comida, sem água. Às vezes por dias. Senti a raiva voltando, fervendo. Minha mão cerrou em punho. O policial viu. Me olhou. E você bateu nele? Bati. Machucou? Espero que sim. Ele me encarou, tentando decidir se eu era vítima ou agressor. Depois suspirou. Onde está esse homem agora? Na estrada. BR-153. Uns 20 quilômetros para trás. Carro capotado numa valeta. Tava vivo quando deixei ele, mas machucado. Você deixou ele lá? Deixei. Não tinha sinal de celular. Não tinha como chamar ajuda. E eu precisava tirar o menino de lá. O policial assentiu. Pegou o rádio. Chamou o reforço. Ambulância. Resgate. Passou as coordenadas aproximadas. Descrição do carro. Desligou o rádio e olhou para nós de novo. Vocês dois precisam ir para o hospital. Principalmente o menino. Eu sei. Vou chamar a assistente social também. Ela vai precisar falar com ele. Decidir onde ele vai ficar. Miguel ficou tenso. Ficar onde? O policial tentou sorrir. Não convenceu. Num lugar seguro, filho. Abrigo, talvez. Até acharem família para você. Não. Miguel agarrou meu braço. Eu não quero ir para abrigo de novo. Foi de lá que ele me pegou. Eu não vou. Miguel, comecei. Não! Ele gritou, lágrimas escorrendo. Eu quero ficar com você. Por favor, não me manda embora. Meu coração partiu. Olhei para o policial. Ele parecia desconfortável. Olha, eu entendo, mas é procedimento. O menino precisa de cuidados, acompanhamento. E você não é família. Não tem guarda legal. Eu sei disso, falei, tentando manter a calma. Mas ele passou por um trauma. Ele confia em mim. Se vocês arrancarem ele agora, não é minha decisão, o policial interrompeu. É da assistente social, do juiz, do conselho tutelar. Tem um processo. Então, inicia o processo para eu ficar com ele. Não é assim que funciona. Então, como funciona? Explodi. Esse menino passou anos sendo torturado. Anos! E agora que ele está finalmente seguro, vocês vão enfiar ele num abrigo? De novo? Vocês não estão ouvindo? Foi num abrigo que o monstro encontrou ele. Abaixe o tom, o policial disse firme. Eu entendo sua raiva, mas gritar não ajuda. Respirei fundo. Tentei me controlar. Miguel chorava agarrado ao meu braço. Por favor, implorou. Não me deixa. Segurei o rosto dele entre as mãos. Olhei nos olhos. Eu não vou te abandonar. Tá me ouvindo? Eu não vou. Promete? Prometo. Olhei para o policial. Eu vou para o hospital com ele. Vou ficar até ele estar bem. E depois vou fazer o que for necessário para ter a guarda dele. Legalmente. Do jeito certo. Mas enquanto isso, ele fica comigo. Porque eu sou a única pessoa que ele confia agora. E se vocês tirarem isso dele, vocês vão destruir o pouco que sobrou. O policial ficou em silêncio, pensando, avaliando. Finalmente suspirou. Tá bom, provisoriamente. Mas amanhã a assistente social vai querer conversar. Com vocês dois. E aí não é mais comigo. Assenti. Obrigado. Ele pegou o telefone.
Ligou para o hospital. Pediu ambulância. Desligou. Vão chegar em 10 minutos. Vocês esperam aqui. Ficamos sentados. Miguel encostou a cabeça no meu ombro, exausto, finalmente relaxando um pouco. Coloquei o braço ao redor dele e, pela primeira vez desde que tudo começou, respirei, de verdade, porque ele estava seguro, machucado, traumatizado, quebrado, mas seguro. E eu tinha feito a coisa certa, finalmente. A ambulância chegou. 2 paramédicos, uma mulher jovem, morena, cabelo preso, um homem mais velho, grisalho, com cicatriz no queixo. Olharam para nós. Fizeram as mesmas expressões que todo mundo fazia. Choque, pena, raiva. Vamos dar uma olhada em vocês. A mulher disse suave, se aproximando. Atenderam Miguel primeiro. Examinaram o tornozelo machucado. Limparam. Desinfetaram, fizeram curativo temporário, checaram os outros ferimentos. As marcas, os arranhões, a desnutrição. Ele precisa de acompanhamento hospitalar, ela disse para mim. Provavelmente alguns dias internado, para reidratar, nutrir, tratar possíveis infecções. Eu vou ficar com ele. Ela assentiu, depois olhou para mim. Sua vez, examinaram minhas costelas. Doeu, muito, pelo menos uma quebrada. O homem grisalho disse, precisa de raio-x, e esse olho tá feio, concussão é possível. Vou sobreviver. Sobreviver e se tratar são coisas diferentes. Então eu me trato, depois que ele estiver bem. A mulher sorriu triste. Teimoso. Sempre fui. Nos levaram para a ambulância. Miguel sentado numa maca, eu sentado ao lado, mãos entrelaçadas de novo. O policial apareceu na porta da ambulância antes de fechar. Vou mandar a viatura buscar o homem agora. E vou precisar que vocês 2 prestem depoimento formal amanhã, mais detalhado. Vamos estar lá. Ele assentiu. Olhou para Miguel. Você foi muito corajoso, garoto. Miguel não respondeu. Só apertou minha mão mais forte. A porta fechou. A ambulância arrancou. Sirene ligada. Luz piscando. Atravessando a cidade pequena. Ruas vazias, madrugada profunda, até o hospital, pequeno também, 2 andares, paredes brancas, cheiro de desinfetante. Nos levaram para a emergência, separaram a gente. Miguel entrou em pânico. Não, ele vai comigo! Filho, a gente precisa examinar você direitinho. Ele vai comigo. Os médicos olharam para mim. Eu olhei de volta. Eu vou, disse firme. Senhor, são procedimentos diferentes. Não me importa. Ou eu vou com ele, ou ele não deixa vocês tocarem. E vocês sabem disso. A médica, uma mulher de meia idade, cabelos grisalhos, olhos cansados, mas gentis, suspirou. Tá bom, mas fica quieto num canto, sem atrapalhar. Prometo. Entramos juntos. Sala pequena, maca, equipamentos, luz forte demais. Colocaram Miguel na maca. Ele segurava minha mão como se fosse a única coisa sólida no mundo. Examinaram tudo, cada machucado, cada marca, cada ferida. Tiraram sangue para exames, fizeram raio-x do tornozelo, mediram peso e altura. Miguel estava quase 10 quilos abaixo do peso ideal para a idade, desidratado, anêmico, cheio de parasitas intestinais, mas vivo, milagrosamente vivo. A médica me chamou no canto enquanto uma enfermeira colocava soro em Miguel. Quanto tempo ele ficou naquelas condições? Ele disse que anos. 2, talvez mais. Ela fechou os olhos, respirou fundo. É um milagre ele estar vivo. Eu sei. Ele vai precisar de tratamento prolongado, físico e psicológico. O trauma disso vai carregar para sempre. Eu sei disso também. Ela me olhou, direto nos olhos. Você vai ficar com ele? Vou. Tem certeza? Não é fácil. Vai ser responsabilidade, vai ser difícil. Ele vai ter crises, pesadelos. Vai demorar muito tempo até ele confiar de verdade em alguém, em qualquer coisa. Eu sei, repeti, mas ele confia em mim, agora. E eu não vou abandonar isso. Eu não vou abandonar ele. Ela estudou meu rosto, procurando sinceridade, talvez, comprometimento. Depois assentiu. Então você também precisa se cuidar, porque se você cair, ele cai junto. Vou me cuidar. Promete? Prometo. Ela apertou meu ombro, gentil.
Você fez uma coisa boa hoje, rara. A maioria das pessoas teria passado direto. A maioria das pessoas é mais inteligente que eu. Ela sorriu. Talvez, mas você tem coração. Voltei para perto de Miguel. Ele tinha adormecido, finalmente. O soro pingando no braço. O rosto relaxado pela primeira vez. Peguei uma cadeira, sentei ao lado da maca e fiquei, observando ele dormir, observando o peito subir e descer, observando alguém que há poucas horas eu nem conhecia e que agora era tudo, porque ele tinha me dado algo que eu achava que tinha perdido: propósito, razão, esperança. E eu ia dar para ele algo que ninguém nunca deu: proteção, amor, família. Nem que custasse tudo que eu tinha, nem que eu tivesse que virar o mundo de cabeça para baixo. Eu ia ser o que ele precisava, porque era isso que a Clarinha teria feito, e era isso que eu devia ter feito há muito tempo. Recomeçar, não fugindo da dor, mas transformando ela em vida, em amor, em futuro. Segurei a mão pequena de Miguel e fechei os olhos, finalmente em paz. Continuo com o capítulo 8, final. Continue e alongue o próximo 22.07, capítulo 8, novo caminho, quando a estrada deixa de ser fuga. Acordei com o sol batendo no rosto, luz clara entrando pela janela do quarto de hospital. Passarinhos cantando lá fora, barulho de gente andando no corredor, carrinhos de medicação rangendo, vozes baixas conversando. Levantei a cabeça da cadeira onde tinha adormecido. O pescoço reclamou, as costas doíam, a costela quebrada latejava a cada respiração. Mas nada disso importava, porque Miguel ainda estava ali, dormindo na maca, o soro ainda pingando, o rosto mais descansado, ainda magro, ainda machucado, mas melhor, visivelmente melhor. Olhei para o relógio na parede. 8:30 da manhã. Tinha dormido umas 3 horas, talvez 4. A porta se abriu devagar. Uma enfermeira entrou. A mesma de ontem, jovem, morena, sorriso gentil. "Bom dia", sussurrou. "Bom dia. Como ele passou a noite?" "Dormiu, sem acordar. Acho que o corpo desligou de exaustão. É normal. Ele estava no limite." Ela checou o soro, os sinais vitais. Anotou coisas numa prancheta. "E você? Dormiu?" "Um pouco. Deveria ir para casa. Descansar direito. Não tenho casa aqui. E não vou sair daqui enquanto ele estiver internado." Ela me olhou, compreensiva. "Pelo menos vai tomar café, comer alguma coisa. Tem uma cantina no térreo. Eu fico de olho nele." Hesitei. "Ele pode acordar e eu vou estar aqui. Prometo. Se ele acordar, eu venho te chamar." Olhei para Miguel, ainda dormindo profundamente. "Tá bom, mais rápido, sem pressa. Ele está seguro." Saí do quarto. Andei pelo corredor, passei por outros quartos, pacientes, famílias, médicos cansados trocando plantão. Desci a escada, térreo, sinal indicando cantina. Segui. Era pequena. Mesas de plástico, cadeiras desconfortáveis, cheiro de café fresco e pão na chapa. Algumas pessoas comendo, visitantes, funcionários. Pedi um café com leite e 2 pães com manteiga. Sentei numa mesa no canto. Comi devagar, saboreando, não percebi como estava faminto até a primeira mordida. Bebi o café, quente, forte, bom. Pela primeira vez desde ontem deixei a mente vagar, processar. Tudo o que tinha acontecido parecia irreal. Ontem de manhã eu era só um caminhoneiro, rodando, fugindo, existindo sem viver. Agora eu era responsável por uma criança traumatizada, machucada, quebrada, e eu não fazia ideia do que estava fazendo. Não tinha experiência com crianças. Nunca fui pai. Clarinha e eu tentamos, durante anos, mas nunca veio. Os médicos disseram que era ela, problema nos ovários, infertilidade. Ela chorou tanto, se sentiu culpada, quebrada, menos mulher. Eu disse que não importava, que eu a amava igual, que a gente podia adotar, mas nunca adotamos. Sempre havia desculpa: trabalho, dinheiro, tempo. A verdade é que tínhamos medo de não sermos bons o suficiente. E agora
Agora eu tinha um menino dependendo de mim e continuava com medo, mas dessa vez não podia fugir. Com licença, levantei os olhos. Uma mulher estava parada ao lado da mesa, 40 e poucos anos, cabelo curto, óculos, roupa social simples, pasta debaixo do braço. Sim? Você é João Pereira? O homem que trouxe o menino ontem à noite? Meu estômago apertou. Sou. Meu nome é Carla. Sou assistente social. Posso sentar? Assenti. Ela puxou a cadeira. Sentou. Abriu a pasta. Papéis. Caneta. Conversei com o delegado hoje cedo. Ele me passou o caso. E conversei também com a médica que atendeu o menino. Fiquei quieto, esperando. Primeiro, quero agradecer por ter salvado aquele menino. O que você fez foi heróico. Não fiz nada de especial. Fez sim. A maioria teria ignorado, seguido em frente. Mas você parou, arriscou sua vida. Isso não é pouca coisa. Não respondi. Só esperei ela chegar no mas. Ela respirou fundo. Mas agora precisamos pensar no que é melhor para o Miguel, a longo prazo. E o que é melhor para ele? Estabilidade, estrutura, acompanhamento psicológico, escola, família. Eu posso dar isso. Ela me olhou, avaliando. Pode. Você é caminhoneiro. Passa semanas fora de casa. Como vai cuidar de uma criança assim? Eu paro de viajar. E de onde vem o sustento? Arrumo outro trabalho, local, fixo. Onde você mora? Hesitei. Araguari, Minas Gerais. Tem casa própria? Tenho. Estrutura para receber uma criança? Quarto? Condições? Tenho. A casa é grande, tem 3 quartos. Era minha e da minha esposa. Era? Ela faleceu 3 anos atrás. Carla anotou, expressão neutra. Você mora sozinho, então? Moro. Tem outros filhos? Não. Família próxima que possa ajudar? Não, meus pais já morreram. Não tenho irmãos. Mais anotações. Olha, João, ela suspirou. Eu entendo seu desejo de ajudar. É admirável. Mas adoção ou guarda legal não é simples. Tem processos, avaliações, estudos sociais, visitas domiciliares. Leva tempo, meses, às vezes anos. Então começa o processo. E enquanto isso, o menino não pode ficar num limbo. Ele precisa de cuidados imediatos, abrigo especializado, psicólogo, assistência médica contínua. Ele tem isso comigo. Como? Você é estranho para ele. Sou a única pessoa em que ele confia. Minha voz subiu. Desculpa, mas é verdade. Eu sei que sou estranho. Sei que conheci ele ontem. Mas ontem eu tirei ele de um inferno. Eu prometi que não ia abandonar. E se vocês tirarem ele de mim agora, vocês quebram a única coisa que sobrou nele. Confiança. Carla ficou em silêncio, pensativa. E se eu conseguir uma guarda provisória? Temporária. Até finalizar a avaliação completa. Você teria que assinar termos, se comprometer, passar por acompanhamento, visitas regulares minhas para checar condições. Eu aceito, qualquer coisa, só não tira ele de mim. Ela me estudou, procurando sinceridade, estabilidade, segurança. Por que você quer isso, de verdade? A pergunta me pegou. Fiquei em silêncio. Por que mesmo? Poderia dizer que era pena, ou culpa, ou vazio querendo ser preenchido. Mas não era só isso. Porque... Comecei devagar. Porque quando eu olho para ele, eu vejo alguém que passou pelo pior que o mundo tem a oferecer. E sobreviveu. E ainda tem esperança nos olhos. E isso me faz querer ser melhor. Ser suficiente. Ser o que ele precisa. Respirei fundo. Eu perdi minha esposa. E quando perdi ela, perdi também a vontade de viver. Passei 3 anos rodando estradas, fugindo, me punindo, até que ontem eu encontrei ele e, de alguma forma, ele me salvou tanto quanto eu salvei ele. Lágrimas desceram. Não tentei esconder. Eu não sei se vou ser bom nisso, não sei se vou acertar, provavelmente vou errar muito, mas eu juro que vou tentar, com tudo que eu tenho, porque ele merece e porque talvez eu também mereça uma segunda chance. Carla ficou em silêncio, limpou a garganta, escreveu algo. Tá bom,
Vou encaminhar a guarda provisória, mas com condições. Primeira, você fica em Porangatu até Miguel ter alta médica. Segunda, você volta para Araguari e prepara a casa. Quarto, para o menino, estrutura adequada. Terceira, você se matricula e matricula ele em acompanhamento psicológico. Quarta, você arruma trabalho fixo, estável. E quinta, eu faço visitas mensais. Se eu ver qualquer sinal de negligência, maus tratos ou inadequação, eu tiro ele, sem aviso. Entendido? Assenti. Rápido. Entendido. E obrigado. Não me agradeça ainda. Isso é só o começo. A parte difícil vem depois. Eu sei. Ela se levantou. Guardou a pasta. Vou preparar os papéis. Você assina hoje ainda, e João? Sim. Boa sorte. Vocês dois vão precisar. Ela saiu. Fiquei sentado, processando. Tinha conseguido. Guarda provisória. Miguel ia ficar comigo. O medo veio junto, forte, esmagador. E se eu não fosse suficiente? E se eu falhasse? E se ele sofresse de novo por minha culpa? Balancei a cabeça, afastando os pensamentos. Não podia pensar assim. Tinha que focar. Um dia de cada vez. Terminei o café. Voltei para o quarto. A enfermeira ainda estava lá, checando o soro. Ele acordou? Não, ainda dormindo. Obrigado por ficar. De nada. Ela saiu. Sentei na cadeira de novo, olhando para Miguel. E então ele se mexeu, devagar, gemeu baixo, abriu os olhos, piscou, confuso, olhou ao redor, processando, assustado. Calma, falei suave. Você tá no hospital, tá seguro. Ele me viu. O pânico diminuiu. Relaxou. Tio João. Aqui, garoto. Quanto tempo eu dormi? Umas 10 horas. Sério? Sério? Seu corpo precisava. Ele olhou para o soro no braço. Pro curativo no tornozelo. Para as paredes brancas. E agora? Agora você fica aqui uns dias, se recuperando, ganhando peso, tratando as feridas. E depois? Respirei fundo. Depois, você vem comigo. Ele arregalou os olhos. Comigo? Para minha casa, em Araguari. Você vai morar lá, comigo, se você quiser. Lágrimas encheram os olhos dele. De verdade, de verdade. Consegui guarda provisória. Você é minha responsabilidade agora, oficialmente. Ele começou a chorar, mas não de tristeza, de alívio, de felicidade, de esperança. Eu quero, soluçou. Eu quero muito. Me levantei, sentei na beira da maca, abracei ele. Ele se agarrou em mim, chorando no meu ombro. Ninguém nunca quis eu antes. Agora tem, eu quero, e vou cuidar de você. Prometo. Ficamos assim, abraçados, 2 sobreviventes, 2 corações quebrados começando a se curar, juntos. Passaram-se 5 dias. Miguel melhorou, rapidamente. A resiliência de criança. Ganhou 2 quilos. O tornozelo cicatrizou. Os exames voltaram melhores. Ainda tinha longo caminho, mas estava progredindo. O homem, descobrimos que se chamava Renato, foi preso. Fratura exposta na perna, traumatismo craniano, mas vivo, e sob custódia, acusado de sequestro, cárcere privado, tortura, maus tratos. Ia ficar preso muito tempo, talvez para sempre. Miguel prestou depoimento. Difícil, doloroso, mas necessário. Chorou muito, mas também liberou. O psicólogo disse que era bom, parte da cura. No 6º dia, alta médica. Carla apareceu com roupas novas para Miguel. Calça, camisa, tênis, tudo do tamanho certo. Ele ficou olhando as roupas como se fossem tesouro. Para mim, para você. Carla sorriu. Ele vestiu, devagar, com cuidado, como se fosse quebrar. Quando terminou, olhou no espelho e sorriu. Um sorriso grande, verdadeiro. Tô bonito? Tá lindo, respondi, a voz falhando. Saímos do hospital. Sol forte lá fora. Céu azul. Dia bonito. Fomos até o caminhão. Ainda estacionado onde deixei. Miguel olhou para ele, intimidado. É grande. É, mas é nosso lar, por enquanto. Subi. Ajudei ele subir. Sentamos, lado a lado. Liguei o motor. Ronco familiar. Confortante. Pronto? Miguel assentiu. Pronto. Saímos de Porangatu. Peguei a estrada de volta.
BR-153, mesma que tinha me trazido. Mas agora era diferente. Não estava mais sozinho. Não estava mais fugindo. Estava voltando. Para casa. Com propósito. Com família. Rodamos em silêncio confortável. Miguel olhando a paisagem. Fascinado. Como se visse o mundo pela primeira vez. Talvez estivesse. Paramos num posto para abastecer. Comprei lanche para nós dois. Refrigerante. Bolacha. Miguel comeu devagar, saboreando cada mordida. Gostoso? Muito. Sorri. Continuamos. A estrada se estendia. Quilômetros. Mas não me importava mais. Porque tinha companhia. Porque tinha razão. Passamos por Uberlândia. Uberaba. Cidades que já conhecia, mas agora parecia ver diferente. Com esperança. Ao anoitecer, chegamos. Araguari. Minha cidade, minha casa. Dirigi pelas ruas conhecidas, passando por lugares familiares, até a rua sem saída. Casa de portão verde. Pequena, simples, mas aconchegante. Parei o caminhão. Desliguei o motor. Silêncio. É aqui, falei. Miguel olhou pela janela. É bonita. Era da minha esposa e minha. Agora é nossa. Descemos. Abri o portão. Entramos. Jardim pequeno. Mato crescido. Flores murchas. Precisava cuidar. Abri a porta da frente. Cheiro de casa fechada. Poeira, solidão. Mas também lar. Vem, chamei Miguel. Ele entrou devagar, olhando tudo. Sala, sofá velho, TV antiga, fotos na parede. Quem é ela? Apontou para a foto de Clarinha. Minha esposa. Clarinha. Ela se foi. Mas foi boa. Muito boa. Acho que ela ia gostar de você. Miguel olhou a foto. Depois para mim. Ela tá feliz que você me salvou? Engoli seco. Lágrimas querendo sair. Tá, tenho certeza. Mostrei a casa. Cozinha. Banheiro. E então, o quarto. O quarto que era para ser do filho que nunca veio. Vazio, limpo, esperando. Esse aqui é seu. Miguel arregalou os olhos. Meu? Seu. Vamos arrumar. Comprar cama nova. Guarda-roupa. O que você quiser. Ele entrou. Tocou a parede. Como se testando se era real. Depois se virou para mim. Obrigado. De nada, garoto. Ele correu, me abraçou. Obrigado por tudo. Abracei de volta. Apertado. Obrigado por me deixar ser seu pai. Ele chorou. Eu chorei. Ali, naquele quarto vazio que finalmente ia ser preenchido, nós dois choramos. De alívio, de gratidão, de recomeço. 3 meses depois, Miguel estava matriculado na escola, fazendo amigos, timidamente, mas fazendo. Eu arrumei trabalho numa transportadora local, administração, sem viajar, horário fixo. Carla fazia visitas, aprovava, elogiava. O processo de adoção definitiva estava andando. Miguel ainda tinha pesadelos, crises, medo, mas também tinha sorrisos, risadas, esperança. E eu tinha voltado a viver, de verdade, não mais fugindo da dor, mas transformando ela em amor, em propósito, em família. A estrada que um dia foi minha fuga tinha se tornado meu caminho de volta para casa, de volta para a vida, de volta para mim. E enquanto olhava Miguel brincando no quintal, correndo, rindo, sendo criança, eu entendi que às vezes a gente precisa se perder completamente para finalmente se encontrar. E que os encontros mais importantes da vida acontecem justamente quando a gente menos espera, no meio do nada, no meio da dor, no meio da escuridão. Um caminhoneiro solitário, uma criança acorrentada, 2 corações quebrados que se encontraram e se salvaram mutuamente. Fim, porque no fim não é a estrada que define a gente, é quem a gente escolhe levar junto e quem a gente escolhe se tornar por eles.